Hoje nós temos a pergunta número 13. É possível ao médium distinguir as alterações psíquicas e orgânicas que lhes são próprias das que estão procedendo dos espíritos desencarnados? Divaldo diz o seguinte: um dos comportamentos iniciais do médium deve ser o de estudar-se. Daí ser necessário estudar a mediunidade. Eu, por exemplo, quando comecei o exercício da mediunidade, ia a uma festa e assimilava de tal forma o psiquismo do ambiente que me tornava a pessoa mais contente dali. Se ia a um casamento, eu ficava mais feliz com o noivo que o noivo. Se ia a um enterro, ficava mais choroso que a viúva, porque me contaminava psiquicamente e ficava muito difícil saber como era a minha personalidade. Pois, de acordo com o local, havia como que um mimetismo, isto é, eu assimilava o efeito do ambiente. Lentamente, estudando a minha personalidade, as minhas dificuldades e comportamentos, logrei traçar o meu perfil pessoal e estabelecer uma conduta medial para que aqueles que vivem comigo saibam como eu sou e daí possam avaliar os meus estados mediúnicos. De início, o médium terá algumas dificuldades, porque o fenômeno produz uma interposição de personalidades estranhas a sua própria personalidade, somando-se velhas dificuldades à sensibilidade mediúnica. O sensitivo passa a ter muito aguçadas as reminiscências das vidas pretéritas. Não o caráter da consciência, mas o somatório das experiências. Recordo-me que, em determinada época da minha vida, terminada uma palestra ou reunião mediúnica, eu tinha uma necessidade imperiosa de caminhar. Caminhar até a exaustão física. Naquele período, claro, escuro da mediunidade, sem saber exatamente como encontrar a paz. Os espíritos me receitaram trabalho físico para que, cansado, fosse obrigado ao repouso físico, porque tinha dificuldades de dormir. A vida física era-me muito ativa, e mesmo quando o corpo caía no colapso, a mente continuava excitada. E eu me levantava no dia seguinte, pior do que havia deitado. Então, às vezes, eu preferia não deitar. Com o tempo, fui formando meu perfil de comportamento, de personalidade, aprendendo a assumir a responsabilidade dos insucessos e a transferir para os mentores os resultados das ações positivas, que são sempre de Deus, enquanto os erros são sempre nossos. Enfim, estaremos sempre em sintonia com espíritos de comportamento idêntico ao nosso. Daí, o médium vai medindo as suas reações, suas mágoas, ciúmes, invejas e ira, identificando as reações positivas, a beleza, o desejo de servir. Por fim, aprende a selecionar quando é ele e quando são os espíritos que estão agindo por seu intermédio. É uma tarefa muito trabalhosa, né, Agemir? Esse trabalho de se aprimorar dentro da mediunidade, né? Um esforço imenso exige. E quem está falando sabe o que está dizendo, né? O Divaldo, uma experiência vasta, isso aí
todo mundo respeita e tem consciência. Mas cada um é cada um. A mediunidade, ela é de todos, mas cada um tem a sua forma de interagir com ela, seu corpo é preparado especialmente para aquele tipo de mediunidade. Existem umas medidas que podem ser tomadas que ajudam nesse sentido, como ele próprio já informou aqui. Veja, no início ele diz de cara, um dos comportamentos iniciais do médium é de ser o de estudar-se. Quer dizer, eu tenho que me conhecer bem, direitinho, saber como é que eu me deparo com certas situações, como é que eu reajo, em certos ambientes, como é que eu vou captar o ambiente. Aí ele diz, daí é necessário estudar a mediunidade. Veja que estamos sempre falando disso aqui. O médium tem que estudar. Senão, ele vai passar por essas situações. Mais abaixo, no outro parágrafo, ele diz: lentamente, estudando a minha personalidade, as minhas dificuldades e comportamentos, veja, ele começou a se estudar. Logrei traçar meu perfil pessoal e estabelecer uma conduta medial. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Você vai para um enterro, um ambiente onde o pesar fluídico do ambiente influencia psicicamente. Você vai ver gente chorando, vai ver gente desesperada, aquela dor, né, das pessoas, e isso lhe afeta. Mas se você parar para pensar, olha, eu vou para esse local, mas isso não me afeta tanto, eu já estou habituado a lidar com essas situações. Então, você não vai ser afetado, porque você já está preparado no seu campo mental, psiquicamente, que você, aquela pessoa que faleceu, era uma amiga, era uma pessoa querida, mas que você está lá presente e acabou. Não tem que se envolver ou deixar se afetar, né? É isso que ele está dizendo. Ele ia para os cantos e ficava mais feliz do que todo mundo, ia para um casamento, ficava mais alegre do que o noivo, né? Chorava mais do que o povo da própria família. Se você não é assim, você já ligou e desconfiou, né? Então, você precisa se conhecer para, quando chegar nesses ambientes, entender a situação do ambiente e não se envolver, não se deixar afetar também. Mas na frente ele diz que, de início, o médico terá algumas dificuldades, porque o fenômeno produz uma interposição, ou seja, aquilo. Claro que nós temos nossos sentimentos. Então, como o meu sentimento é aguçado nesse sentido de ver as coisas e se compadecer, eu sou mais afetado, porque a própria situação já ativa em mim o que eu já tenho, não é? Que vai somar fazendo essa interposição de personalidades. Uma entidade que esteja por ali no momento vai se aproveitar de você nesse momento e vai fazer o choro, o escândalo, seja lá o que for, porque você abriu essa porta e não soube separar o que é seu e o que era dos outros. Então, é preciso o médium estar bem atento. Não é fácil, claro, mas requer que o médium tenha esse autoestudo e estudar também no todo a mediunidade. Mais na frente, no final, no último parágrafo, ele diz: estaremos sempre em sintonia com espíritos de comportamentos idênticos ao nosso. Por isso que se torna difícil, né? Se eu sou uma pessoa do estupim curto, como diz, qualquer coisa, então uma entidade nesse sentido, ela vai se interpor na minha psique e vai fazer com que isso seja mais rápido do que o normal. Então, você, como se conhece, vai ver que aquilo está se extrapolando, né, os limites que você mesmo impõe para você. Em determinadas situações, a gente pensa, né? Não, eu vou me controlar, não vou fazer isso. Você já bloqueia, você já dá um limite ali. Então, é preciso que o médico esteja sempre fazendo esse trabalho para não ser instrumento fora de hora, né? E fazer coisas indesejáveis e coisas que o médium por si mesmo não faria. Então, é aí que Divaldo coloca, né? Daí o médium vai medindo as suas reações, suas mágoas, seus ciúmes, suas invejas, e aí ele vai identificando as reações positivas, tirando daí a beleza, né, do desejo de vir, de estar ali sem ser afetado, tranquilamente, um comportamento natural.
Claro, um amigo, uma pessoa querida, você vai com o seu sentimento, mas o sentimento maior, o pesar maior, são dos familiares, e não meu, não é? Então, eu tenho que ter esse limite, saber medir isso aí. Se eu ver que algo está me levando a chorar, fazer uma coisa que eu não costumo fazer, saia um pouquinho do ambiente, faz uma prece, pede proteção, volta e fica lá tranquilo para ir assimilando essas coisas e aprendendo a separar uma da outra.